Bom dia, boa tarde, boa noite, pessoal. Seja muito bem-vindo à nossa Hora Dourada, nosso encontro marcado para você perder o medo do parto e da laceração, com um tema importantíssimo hoje, que eu sei que vocês estão super curiosas. E antes de falar sobre esse tema tão importante, eu quero lembrar que esse esquenta de lives que a gente está fazendo essa semana tem tudo a ver com a Semana Parto Sem Medo que está chegando, para vocês chegarem na Semana Parto Sem Medo aquecidas com os conteúdos que eu vou dar aqui para vocês. Então, todas essas aulas em live que eu estou fazendo vai nivelar o conhecimento de vocês, porque, ó, tem gestante aqui no primeiro trimestre, tem gestante no segundo, tem gestante na reta final. Me conta aí em qual trimestre você tá, para eu já ir sabendo. Quem já se inscreveu na Semana Parto Sem Medo, me manda o leãozinho para eu saber. Quero muito saber se você já está inscrita lá, se você já respondeu a pesquisa. Vou falar dela mais depois no final. E quem ainda não se inscreveu, é só escrever aqui, comentar aqui nos comentários da live, escreve live, L-I-V-E, que você recebe o link lá no seu direct para se inscrever. Então, a inscrição é gratuita, o evento é gratuito, são 3 aulas que vão acontecer para vocês, e vocês vão chegar lá muito mais preparadas com os termos que eu uso, aprofundando ainda mais alguns temas também, para quem já está estudando e já está com tudo aqui na cachola, vai aprender ainda mais. Então, eu estou muito feliz de saber que tem várias pessoas realmente interessadas em aprender, que já estão na Semana Parto Sem Medo, e quem ainda não está, ainda tem a chance de entrar, que tem tempo de se inscrever, tá? E o tema de hoje, gente, olha o título dessa live: o medo da laceração é falta de estudo. Então, a grande oportunidade da live de hoje é você entender, tô com várias peças aqui, que eu quero, até meu baby tá aqui, que eu quero mostrar para vocês várias coisas, porque essa live vai te tranquilizar. Então, todo esse medo que você tem, horrível da laceração, esse medo de, eu vou lacerar, eu tenho medo de rasgar, eu tenho medo de rasgar em cima, eu tenho medo de rasgar do lado, eu tenho medo de rasgar até o ânus. Todos esses medos vocês vão quebrar agora, porque vocês vão entender mais a fundo o que realmente é a laceração, como que a gente pode fazer para cuidar disso e para enfrentar esse medo. Então, não saia daqui, que essa live, assim, gente, está muito importante. E quando eu sempre falo dos medos, e não só aqui no Instagram, nos meus posts, mas quando eu falo das pesquisas, e aí eu inclusive falei da pesquisa agora, quem entra na Semana Parto Sem Medo recebe um formulário. Se você responde a esse formulário, como um agradecimento, eu te dou uma aula muito interessante e importante, que eu não vou dar spoiler, então se você está inscrito e ainda não respondeu o formulário, eu te peço encarecidamente que faça isso, porque esse formulário, ele me traz muitos pontos importantes para eu saber o seu medo, para eu saber o que você quer aprender, qual que é a sua maior dificuldade no aprendizado que você está tendo agora, nesse processo da sua jornada para aprender sobre o parto e se preparar para ele. Então, isso traz para mim, assim, gente, assim, uma janela, assim, abre muitas possibilidades para eu ensinar cada vez mais vocês. E sempre que eu falo sobre medo do parto, a laceração está no ranking dos 3 mais principais medos. Então, por isso que eu quis fazer essa live hoje, para a gente destravar isso, vocês aprenderem muita coisa. Então, vamos pensar primeiro no que é laceração. Vocês não perdem nada, né? Às vezes eu mostro essa peça, vocês já falam que a minha peça está lacerada. Uma laceração natural, e tá mesmo. Então, vamos entender, a laceração, gente, é uma ruptura de um tecido, né? Então, se a gente pensa que essa camisa, essa blusa aqui rasgou, então ela lacerou, né? É alguma coisa que rasga, que tem alguma ruptura. E quando a gente pensa no parto, e a gente pensa na saída do bebê, e depois que o bebê já desceu nas estruturas ósseas, ele tem uma musculatura para enfrentar e para passar. E quando a gente pensa na descida dele, em como ele vai passar na região da vagina, a gente tem que pensar que essas estruturas, elas vão ceder para receber esse bebê passando por ali, ou seja, desde que o mundo é mundo, as mulheres têm partos, as mulheres vão parir. Então, o nosso corpo ele é preparado para isso. Ele tem uma capacidade de distensão de mais de 200%. Então, durante a passagem do bebê, pode acontecer a ruptura desses tecidos. E nem sempre essa ruptura, ela é tão grave como a gente imagina, né? Porque o nosso medo vem das coisas que a gente escuta de muitas vezes não, se não todas as vezes, de pessoas despreparadas, de pessoas que nunca estudaram sobre o parto, que nem sabiam as possibilidades de prevenção à laceração e que acabam divulgando essas informações e muitas vezes colocando no seu colo as frustrações delas. E aí, elas colocam mais medo na sua cabeça sobre o tamanho do bebê, sobre rasgar muito. E, gente, é muito raro a gente pensar numa laceração
da vagina até o ânus. Então, nós temos sim lacerações mais graves, e eu vou falar aqui para vocês ainda na live de hoje quando que ela acontece, mas nós temos muitas lacerações leves, e às vezes vocês também se assustam quando a gente fala das leves, porque eu já falei para vocês que as lacerações, elas podem ser mais superiores, laterais, mais profundas ou mais superficiais, mas o que acontece durante o parto é essa ruptura, é como se fosse um machucado que o bebê fez na hora de passar, que é totalmente esperado. E aí, claro, eu vou aprofundar mais ali na Semana Parto Sem Medo sobre o tema laceração, que eu sei que vocês têm muitas dúvidas, mas eu quero trazer aqui hoje essa ideia dos fatores que aumentam essa chance de lacerar, porque vocês vão entendendo que é fisiológico, ou seja, é normal, já que o espaço, por mais que ele tenha a capacidade de ceder e de abrir, ele pode se machucar, mas que a recuperação, quando a gente tem uma laceração natural, ou seja, o bebê que causou esse machucado, essa ruptura, a gente tem uma recuperação no pós-parto infinitamente melhor do que quando a gente pensa em outras possibilidades, que eu também já vou falar já já. Então, quando a gente pensa em como é a laceração, então a gente sabe que a laceração, ela tem graus, ela pode ser de grau 1, 2, 3 ou 4. O grau 3 e 4 são as lacerações mais graves. E o grau 1 e 2 são as lacerações mais esperadas. E muitas vezes, gente, elas nem precisam de sutura, ou seja, de pontos. Depende muito no momento do parto, de como está o seu sangramento, se precisa conter um sangramento, se tem alguma hemorragia, pós-parto, tem muitas possibilidades. Mas o ponto ali onde foi machucado, o profissional, ele vai avaliar depois do seu parto, se tem mesmo ou não a possibilidade de fazer. E entra um ponto muito importante, não sei se vocês já ouviram falar do tal do ponto do marido, que às vezes eles fazem, é um tipo de violência obstétrica, infelizmente, que acontece há muitos anos, mas ainda acontece na atualidade, de profissionais fazerem apertarem a mulher, né, fazerem suturas mais apertadas, e isso gera uma incapacidade depois na mulher e até uma perda de função perineal ali, porque, gente, né, nossa, eu tenho muita coisa para falar para vocês hoje, vocês não podem sair daqui, é muito assunto, mas quando a gente pensa em toda a musculatura, lá dentro da vagina, perto do ânus, em tudo que a gente avalia, a gente tem que entender que essa musculatura, ela precisa de função, ela não pode estar tão tensa, ela também não pode estar flácida. A gente tem que entender isso. Muita gente fica nessa, né? Eu tenho que ter um assoalho pélvico forte, então, para não lacerar. Não, calma, que eu vou chegar lá para te falar como que você vai prevenir isso. Mas se você também está com muita tensão, imagina como que essa musculatura vai ceder na hora do parto. Concordo que o relaxamento é tão importante quanto? Então, a gente não vai pensar muito em ter força ou estar flácido. A gente tem que pensar qual a função que essa musculatura desempenha. E olha a importância da fisioterapia pélvica nesse processo, que realmente é uma profissão muito linda, e uma profissão muito importante no preparo da mulher ao longo do processo, para ela entender a capacidade que o corpo dela tem, cada vez se sentir mais encorajada, entendendo que é normal ter a laceração. Então, eu vou aprofundar mais na Semana Parto Sem Medo, inclusive, se você está chegando agora e não se inscreveu ainda, é só escrever live aqui nos comentários, que você recebe lá no seu direct o link para se inscrever. É gratuito, tá, gente? Então, tá chegando, vocês não podem perder as aulas da Semana Parto Sem Medo. Enquanto isso, vamos aquecendo aqui nas lives. Então, quando a gente pensa na laceração, a gente ouve muito falar de alguns fatores que podem aumentar a chance de lacerar. Quando a gente pensa em tamanho do bebê, vocês já vão esquecer isso, porque o tamanho do bebê não significa que você vai lacerar. Não é porque você tem um bebê grande que também você não tem 100% de certeza se ele é grandão ou não, porque existe uma margem de erro nos exames de ultrassonografia, por exemplo, mas você vai entender que tem bebês pequenininhos que podem lacerar mais a mulher do que um bebê de mais de 4 quilos. Então, a laceração depende de outros fatores. Sim, ela é multifatorial, mas ela depende de outros fatores. Por exemplo, quando a gente pensa na primeira gestação, não quer dizer que toda mulher que vai ter o primeiro filho vai lacerar, mas muitas vezes ela tem essa ideia porque ela pensa: eu não me preparei, eu não entendo o meu corpo, eu não sei qual força fazer. Então, muitas vezes, como a mulher veio despreparada, que a maioria vem muito despreparada para o parto, no sentido de não que o corpo precisa mudar para parir, o seu corpo está pronto, mas no sentido de como se a gente treinasse algumas coisas e desse um empurrãozinho no corpo para ele para ele trabalhar ali no momento do parto da melhor maneira possível. Então, muitas vezes a gente vê alguns casos de laceração, mas, de novo, lacerações leves, lacerações fisiológicas, lacerações que não são graves, que são as de grau 1 e 2. O que nós vemos muito também
muitas vezes, é o parto a jato, que vocês já devem ter ouvido falar, que é quando o bebê sai vupt, muito rápido e, né, não deu tempo de preparar essa musculatura para que o bebê vá descendo aos poucos e realmente ir esticando, esticando, esticando esse músculo. Então, isso a gente pode ver também acontecendo, e também a questão do parto instrumental, que o parto instrumental, como vocês sabem, ele pode acontecer, né? Ele pode ser necessário ter um instrumento durante o seu parto, mas o que a gente entende? Muitas vezes, um instrumento, e a gente sabe as consequências, e aí entra um outro ponto que nós podemos falar em uma próxima live, mas a gente tem que pensar que um instrumento a mais, né? Algo a mais na cabeça do bebê para ele sair, aumenta o diâmetro dessa saída, concordam? Então, a chance de laceração é um pouco maior do que um parto que não está tendo nenhum instrumento. Então, isso que vocês têm que entender. Até para entender, quando a gente pensa no plano de parto, no que você quer para o seu parto, nas intervenções, eu sempre oriento vocês aqui e sempre encorajo vocês a abraçarem os imprevistos, porque eles podem ser necessários, né? Um parto instrumental, uma indução, uma cesárea, mas a gente entender os cenários que a gente pode passar nos possibilita escolhas conscientes. Então, se a gente sabe que muitas vezes a anestesia pode trazer um prejuízo na forma que a gente sente o puxo, que é a hora de empurrar. Então, isso pode acarretar, sim, num aumento das chances de um uso de instrumento. Então, olha como a gente tem que pensar em vários pontos importantes. Então, eu convido você a continuar aqui e ir raciocinando comigo até o final para você ficar tranquilo, tá? Esse é o objetivo da live de hoje. Então, quando a gente pensa em tudo isso, nesse, não treino, né, mas nesse empurrãozinho que a gente pode dar para o corpo, trabalhando o corpo, entendendo como ele funciona, para a gente entender como prevenir a laceração, nós sabemos que a físio vai entrar muito nesse papel aqui, e aí eu vou falar, quem me acompanha sabe que eu falo muito da massagem perineal, desse autoconhecimento, de entender o corpo, da respiração, mas aí, antes disso, olha que importante você entender, que eu acabei de falar, que é natural o bebê passar aqui, a gente tem uma capacidade de distensão, isso tudo vai acontecer, mas olha que importante você entender a diferença de ter uma laceração natural, você ter uma ruptura natural do seu tecido, da sua musculatura, ou você ter uma episiotomia. Então, quem aí, eu quero saber se está fazendo sentido, quem aí já ouviu falar na episiotomia? Quem sabe o que é episiotomia? Episiotomia, completamente ao contrário do que eu falei, é um corte realizado na região perineal. Então, ao invés do bebê sair e ele romper alguma estrutura, a episiotomia, ela é um corte causado ali por alguém, por um profissional. E aí, isso vai totalmente ao contrário do que eu falei da questão de ser natural, de romper fibras ali, né, e tecidos naturalmente, de você ter depois uma recuperação natural, porque o seu corpo, né, o bebê passou ali, fez esse machucado, e você vai se recuperar tranquilamente. Eu sei que dá medo, mas você vai se recuperar. E a episiotomia é um tipo de violência obstétrica. Então, lembra que eu falei no comecinho da live, para quem está aqui desde o começo, que quando a gente pensa nas estruturas que o bebê tem que vencer para nascer, a gente acaba pensando muito assim, né? A episiotomia vai abrir o espaço, porque eu não tenho espaço, eu não tenho passagem. Gente, quando o bebê já está saindo, ele já passou pelos ossos, tá? Então, você já tem sua passagem, você tem passagem, pelo amor de Deus, isso é um mito, você tem passagem. Quando o bebê já está saindo, e ele está na musculatura, a musculatura distende. Então, é uma grande crueldade com a mulher, alguém cortá-la nesse momento, porque o músculo vai ceder. Só que a gente tem que ter o quê, gente? Me contem aí que ninguém tem durante o parto, a maioria das instituições e a maioria de profissionais não humanizados. Paciência, escuta, espera, respeitar o corpo dessa mulher que está parindo, respeitar o momento dessa descida do bebê, que não é a jato. Pode demorar, mas essa demora ela é necessária. Então, uma episiotomia, mesmo com uso de instrumento, ela não é indicada. E não é a minha opinião. Os estudos mais recentes trazem esse respaldo para a gente. Não tem nenhum estudo que nos comprove, cientificamente falando, que a episiotomia é boa, que, não, nesse caso aqui, a gente precisa usar. Não. Então, a gente realmente precisa entender que é um tipo de violência e que isso precisa estar no seu plano de parto também,
tá? Tudo isso, né? Então, você sabe como eu zelo aqui por passar informações para vocês de qualidade, com respaldo científico, para que vocês se sintam acolhidas, que vocês sintam esses medos acolhidos, que eu quero ouvir os medos de vocês realmente, ajudar vocês, e o quanto é importante vocês entenderem esses passos que vocês podem dar ao longo do processo, para se sentirem ainda mais confiantes e ainda mais preparadas para esse momento. E aí, vamos lá, vamos falar então, né? Isso aí, ó, já é uma coisa boa para estar no plano de parto. Faz um asterisco aí das suas anotações, que eu sei que várias de vocês anotam várias coisas da live, eu morro de orgulho. Então, anote isso, que aí vai ficar, né, numa próxima oportunidade a gente falar sobre isso. Mas vamos pensar nessa prevenção que a gente pode ter a laceração grave quando a gente pensa na fisioterapia pélvica. Então, existem várias formas de trabalhar isso, gente. Não é só a massagem perineal. Eu fico muito triste de ver a massagem perineal sendo tão às vezes generalizada por aí, por outros profissionais, inclusive. Então, quem tem respaldo, quem tem expertise para ensinar uma massagem perineal é a fisioterapia pélvica, é uma fisioterapeuta pélvica, porque é o que a gente estuda, gente, esses músculos que todo mundo esquece, que estão lá dentro e ao redor da sua pelve, e toda a conexão que tem até com o abdômen. Então, não é só um assoalho pélvico e uma vagina, viu, gente? Tem muitas estruturas que a gente precisa avaliar. E não é só colocar o dedo aqui e massagear. A gente tem uma profundidade específica, a gente tem uma pressão que vai de acordo com a tolerância da mulher para conseguir massagear e atingir esses músculos. Não adianta nada você colocar a pontinha do seu dedo aqui. E eu não vou ensinar massagem perineal aqui agora, não é o ponto da live, mas é ensinar vocês que são várias possibilidades. Tem mulheres que não conseguem fazer a massagem perineal. A massagem perineal, ela pode ser feita pelo seu acompanhante, que é muito bom se você tem um acompanhante, seu marido, por exemplo, ele pode aprender para fazer em você, não precisa ser todos os dias. Geralmente, nós fazemos a partir de 34 semanas, mas olha a importância da fisioterapia pélvica aqui. Muitas mulheres vão ter que fazer antes, porque elas têm muito mais tensão na musculatura e a gente já pode começar a trabalhar isso antes. Então, e não é só a massagem perineal que vai ajudar na prevenção à laceração grave. Aqui, entra a fisioterapia pélvica no relaxamento, e o relaxamento, ele pode acontecer de várias formas, com vibração, com compressas, com toque, com a respiração. Você entender o seu corpo cada vez mais, sentir esse encorajamento. Eu entendo o que tem aqui nas estruturas do meu corpo, eu entendo que o meu corpo está se modificando. Quem aí já percebeu que a vulva, ela está muito mais inchada, muito mais escurecida, às vezes sensível ao toque, porque a gente tem muita tensão. Eu falo com as minhas alunas muito isso. Vocês vão se identificar comigo e com essa história. Quando a gente engravida, a gente não fica naquele sentimento assim a gente vai fazer xixi, a gente passa o papel e já olha o papel para ver se tem sangue, ou olha o vaso, fica naquela sensação de que pode acontecer alguma coisa com o bebê e o medo aumenta. Pois é, muitas vezes, e a maioria das gestantes, é muito comum que elas tenham muita tensão lá dentro do assoalho pélvico, porque a gente trava ele sem perceber. E na hora do parto, nós precisamos de relaxamento. Então, a fisioterapia pélvica é muito importante pensando na prevenção à laceração. E a gente vê estudos positivos sobre a massagem perineal. Eu gosto, não só por isso, tá? A massagem perineal, a gente usa como um instrumento de prevenção, de tratamento aqui com as nossas pacientes, em outras ocasiões, às vezes até no pós-parto a gente usa massagem perineal, não é só para gestante, mas eu gosto muito da massagem porque ela traz muito esse ponto de identificar o seu corpo, de entender o que está ali dentro. Eu acho muito bonito nesse ponto a gente se conhecer, por mais que a gente se ache um pouco diferentes, porque a gente está tendo uma transformação realmente gigantesca no corpo, é muito legal você ter essa autonomia, entender, olha, esse é o meu corpo, ele está se modificando, mas logo depois do parto eu vou olhar de novo. Olha, se olhe no espelho, se toque, se perceba. Isso é muito importante para você trabalhar isso, e quando você faz e pratica a massagem perineal, você também entende, olha, aqui eu sinto um pouquinho de desconforto, esse lado está mais tenso do que o outro, como eu posso melhorar essa tensão? Então, a gente vai ter várias possibilidades, não só com a massagem interna, mas também, como eu falei, com as técnicas de relaxamento, vibração, calor, respiração, que também ajudam muito. Então, mesmo eu falando tudo isso, toda essa parte, né, de encorajando de como vocês podem realmente fazer, prevenir, né, que realmente são
formas de prevenção à laceração grave, que é a laceração 3 ou 4. E olha, laceração 3 ou 4, gente, para ela acontecer, também não é comum, não, tá? Vem muito, às vezes, da violência obstétrica. Então, acabei de falar aí da episiotomia. A maioria das episiotomias, pensem comigo, se não faz sentido. Se alguém corta ali e faz um pique. Aqui, na Austrália, às vezes eles falam assim, é um little cut. Um little cut, porque não é em você, né, meu amor? Então, a gente tem que prestar atenção que isso acontece em todos os países, tá? Inclusive aqui na Austrália, o índice de episiotomia é muito alto, é vergonhoso, é muito alto. Então, a gente tem que sempre se atentar a isso. Então, esse piquezinho, esse little cut, ele não é indicado. Pensa se a gente faz um cortezinho ali. Você não concorda que quando o bebê passar, seja com instrumento ou não, vai aumentar a chance de você rasgar mais porque já cortou um pedacinho? Então, gente, eu trago, às vezes, exemplos bestas, assim. Aqui a manga da blusa. Se eu passar aquele neném aqui, pode ser que laceie um pouquinho, né? Ela vai ficar um pouquinho larga. Depois ela pode voltar. Agora, se eu faço um corte aqui nesse tecido e eu tento passar algo maior do que esse diâmetro, concorda que se já está com um corte, vai rasgar mais? Então, a laceração grave, ela tende a acontecer mais por violência obstétrica, muitas vezes a forma que você está respirando, a sua posição durante o parto, a imposição, a posição, então muitas vezes você está lá posicionada, em posição ginecológica, fazendo a força do cocô, prendendo a respiração, não conseguindo relaxar o seu assoalho pélvico, então realmente a gente tem que pensar em todos esses pontos. A laceração, ela é multifatorial. Então, a gente tem que pensar nisso tudo antes de pensar só num ponto para você se tranquilizar. Então, vocês já estão aqui aprendendo isso. E aí, quando eu falo tudo isso para vocês, você ainda pode pensar assim, Rai, mas eu ainda não sei se vale a pena ter parto normal, eu tenho muito medo. Porque, vai lacerar. Eu não sei o que pode acontecer. Será que compensa? Não é melhor eu ter uma cesárea? Porque eu tenho medo. Talvez seja mais fácil. Então, essa decisão é sua. Mas você tem que ter informação de qualidade para decidir, entendendo que é normal lacerar e que se você tiver os cuidados necessários, você vai se recuperar. E quando eu faço sempre, né, stories falando para vocês sobre as lives, sobre os temas que eu trago aqui, eu sempre recebo esses comentários de vocês. Rai, o meu medo é porque eu vou chegar lá no pós-parto, eu não vou conseguir sentar direito para cuidar do meu filho. Então, eu tenho medo de ter parto normal e lacerar, porque eu tenho medo, Rai, de nunca mais conseguir ter relação sexual com meu marido e não sentir dor. Ou então, Rai, eu tenho muito medo de não me recuperar a tempo, eu gosto de fazer exercício, eu gosto de sair, eu gosto de andar, e se eu não conseguir? Gente, eu sou prova viva de uma laceração grave que aconteceu comigo no primeiro parto, que eu sei o pânico que eu fiquei de ter tido uma laceração de grau 4, porque eu tive muita violência obstétrica, e olha como nosso corpo é sábio, e no meu segundo parto, eu tive uma laceração que não precisou de dar ponto, e nem foi no mesmo lugar que eu lacerei no primeiro parto. Então, o nosso corpo ele é muito inteligente, a gente acaba subestimando o nosso corpo pelos medos, pelos relatos que a gente escuta das pessoas, e põe isso na cabeça de vocês hoje. Repare, refresque sua memória de todas essas coisas ruins que você já ouviu. Eu te dou certeza que 99% das coisas que você ouviu vem de pessoas que não estudaram. Vem de pessoas que nem sabem o que é massagem perineal. Vem de pessoas que nunca leram sobre a preparação do parto, que não prepararam o acompanhante delas, que não fizeram um plano de parto, que terceirizaram o parto delas nas mãos de outras pessoas. Então, eu tenho certeza para vocês de que muitas vezes esses relatos vêm dessas pessoas e das frustrações delas. Então, você já deu o primeiro passo, que é estar aqui. Você está nas lives comigo, você está inscrita na Semana Parto Sem Medo, você está procurando trabalhar isso. Quantas pessoas estão falando aqui que fazem fisioterapia, que estão fazendo as sessões, que estão se consultando, que estão trabalhando o corpo, que estão procurando entender melhor sobre isso? Porque quanto mais você vai se munindo com essas informações de qualidade, você vai enfrentando esse medo. Porque senão você só foca no que aconteceu de ruim. Se eu focasse só assim, eu tive uma laceração de grau 4, eu tive uma laceração péssima, eu nunca mais quero ter filho, ou eu nunca mais quero passar por isso. Não, isso me deu mais força para entender. Eu sou fisioterapeuta, meu corpo é capaz, eu sei que eu posso parir
tranquilamente, e quanto menos VO eu tiver, quanto menos intervenções eu tiver, quanto mais eu pensar que a posição vai facilitar, que o meu corpo vai me ajudar, que ouvir o meu filho vai me ajudar, respirar vai me ajudar, fazer o meu plano de parto, entender qual posição é melhor para mim, como o meu corpo funciona, entender que se lacerar, tá tudo bem, é normal, eu vou saber cuidar no meu pós-parto. Então, sempre que você vai por esse lado, você se tranquiliza, e isso te dá mais força, gente, porque, como eu falei, parir é algo que a gente faz desde que o mundo é mundo. E, infelizmente, as pessoas foram tirando essa autonomia da mulher, porque a mulher, ela sabe fazer, o seu corpo está pronto. Então, como a gente tem muitas informações hoje, muitas coisas distorcidas na internet, a gente acaba ficando com mais medo, porque a gente foca nesses pontos negativos. E aí a gente deixa de viver uma experiência incrível, de trazer nosso bebê ao mundo, né, da forma, como uma leoa mesmo, né, da forma mais respeitosa também e com instinto, com o nosso instinto, né? Porque a cada mulher vai ter uma experiência, uma forma na hora de respirar, de vocalizar, de gritar, às vezes chamar o filho, xingar, cada uma vai fazer de um jeito, mas a gente sabe que nós podemos e temos total capacidade de trazermos nossos filhos ao mundo da melhor forma possível e que a laceração não deveria ser esse bicho de 7 cabeças que fica tanto martelando na nossa cabeça. Tá fazendo sentido? Fez sentido entender isso? Eu quero saber de vocês. Me manda um leãozinho aí. Ó, eu vou dar um recado. Se você ainda não se inscreveu, Lara, se você ainda não se inscreveu na Semana Parto Sem Medo, escreva live aqui, que você vai receber o link lá no seu direct, e se inscreva através desse link. É 100% online gratuito. Quem já se inscreveu, porque eu sei que a maioria aqui já está inscrita, continua assistindo as lives de aquecimento, tem muitas lives ainda, e cada live vai fazer você aprofundar mais esses temas. Anote, vai anotando as suas dúvidas para a gente ver o que você precisa realmente aprofundar mais. E quem estiver dentro da Semana Parto Sem Medo, que já estiver inscrita, vocês recebem um formulário. Eu sei, gente, eu já participei de muitos cursos, a gente fica assim, vou responder o formulário, o Google Form, meu Deus, lá vem um formulário. Gente, esse formulário é muito importante. Então, se você já se inscreveu e não respondeu, responda o formulário, porque quando eu vejo as perguntas de vocês, eu consigo direcionar mais meu conteúdo, não só os conteúdos do feed, mas os conteúdos da live, para eu entender. Porque às vezes eu fico assim, para mim é óbvio isso aqui, mas não é óbvio para todo mundo. Então, eu preciso trazer o que a maioria tem de dúvida. E isso me ajuda muito, me direciona demais. Então, se você puder, em agradecimento a essa participação nos formulários, o formulário vai por e-mail para vocês. Assim que vocês se inscrevem, vocês recebem essa pesquisa. Quando vocês respondem, automaticamente vocês recebem uma aula muito especial, gratuita já, que tá demais e vocês não podem perder, porque realmente faz muita diferença. Vai fazer muita diferença para o processo de vocês. Então, não deixem de se inscrever, continuem firmes. Sempre eu coloco nos stories as caixinhas de lembrete para as lives. Então, ativem para vocês lembrarem de assistir ao vivo, porque quando vocês assistem ao vivo, vocês participam mais, vocês já tiram, né? Já tiram tudo isso da cabeça de vocês. Às vezes a gente salva uma live para ver depois e não consegue assistir por falta de tempo. Então, tentem organizar a vida de vocês para assistirem ao vivo. Vai ser muito bom ter vocês aqui comigo. E obrigada por darem esse primeiro passo de estar aqui. Se você nunca assistiu uma live minha, obrigada por ter assistido hoje. Então, continue aí que vão ter muitas outras e não só agora nesse aquecimento para a Semana Parto Sem Medo, mas eu estou sempre aqui fazendo live para vocês, trazendo esses conteúdos, porque eu chamo esse momento de hora dourada, porque é o momento que a gente tem mais intimidade, que eu consigo aprofundar mais do que um tema, num story ou no feed, que é muito raso, né, gente? Então, as lives e as aulas gratuitas, elas são muito ricas, porque elas trazem um conteúdo mais profundo, um conteúdo mais específico para ajudar vocês. Então, eu agradeço de coração a participação de cada uma, não deixe de se inscrever, olha lá no seu direct, que provavelmente o link já está lá, e eu espero você na nossa próxima live, ok? Fiquem com Deus, um beijo, tchau, tchau. Tchau, pessoal.